Amém? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Motivo de celebração estarmos hoje aqui, né? E eu peço a você que não se distraia. Eu sei que está tudo montado, está tudo bonito, né? Mas não se distraia porque nós estamos num culto profético. Nós estamos virando o ano, irmãos, e virando a década. E o Senhor tem coisas proféticas para destravar em nós. Coisas precisas serão destravadas. Amém? Então fala assim para quem, tem lugar para sentar aqui na frente. Quem está em pé, venha sentar. Amém? Fala para quem está do seu lado assim, conversa comigo não. O negócio tá em clima de casamento aqui, mas eu vou falar para você, hoje é melhor do que casamento, irmão. Amém? Eu falo uma coisa para você, quem não veio hoje está perdendo uma palavra profética de virada de ano. Está perdendo a comunhão, né, de entender, né? E eu falo para vocês, é muito preciso, né? Por isso que no Natal a gente não fez questão de fazer culto de Natal, para que todo mundo fique em família. E hoje nós vamos virar o ano celebrando, agradecendo com gratidão por 2019, celebrando por 2020. Porque essa virada de década promete, irmãos. É uma década de governo. 2020, 2030, uma década de governo. Que governo? Governo da nossa mente, governo do corpo, governo das nossas emoções, governo das nossas finanças, governo de tudo que se remete ao reino. Quem crê nisso, querido? Então nós estamos inspirados, motivados, cheios de expectativas pelo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Amém? Então eu não perco. Eu falo claramente, aqui está a minha família. Então toda virada de ano eu quero passar em família. Amém? Porque a família espiritual é a nossa família. Nós vivemos um reino que é espiritual. Na virada de Natal para o Ano Novo, do Natal, eu passei com meus familiares e foi um tempo bom, precioso. Mas eu posso dizer para os irmãos que mais precioso é esse tempo que nós estamos juntos aqui. Porque nós vamos destravar aqui, irmãos, não é só para um ano. Nós estamos virando uma década. E o Senhor está vindo com esse ano de 2020 com uma palavra para nós que é renovação da mente. Renovação em todas as formas que nós enxergamos, identificamos, visualizamos. Porque se nós não tivermos uma mente renovada em Cristo, nós não podemos governar, irmãos. Vocês conseguem compreender isso? Então o Senhor vai nos tirar de lugares que para nós eram lugares impossíveis por causa da limitação da mente e vai nos colocar em lugares que Ele já separou para nós. Você crê nisso? Você crê nisso, querido? Muitas das coisas que nós não vivemos como igreja, que nós não vivemos como filho de Deus, é por causa da limitação colocada por nós mesmos na nossa mentalidade. E uma das maiores obras das trevas é limitar a nossa mente. Por isso que o reino de Deus, ele vem com expansão, e a primeira coisa que o reino faz é trazer luz. Porque quando ele traz luz, ele traz a sabedoria de Cristo. E a sabedoria de Cristo nos faz enxergar, visualizar e avançar por lugares que nós já passamos e não conseguimos visualizar e enxergar oportunidades. Nós temos uma palavra profética que as estratégias serão como orvalho da manhã. Então o Senhor vai te dar estratégias como o orvalho da manhã aparece de manhãzinha. O Senhor vai te dar estratégias, querido. E nós viveremos os melhores anos da nossa vida. Pastor, como assim? Irmãos, à medida que a plenitude de Cristo se expande em nós,
Não tem como não ser melhor. Porque nós entramos num lugar de satisfação, de gratidão, de celebração contínuo, de alegria contínua. Sabe por quê, irmão? Porque os meses e os anos e os tempos de tribulação nos permitiram avançar e crescer. Não existe crescimento sem tribulação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu gosto muito de engenharia. E se você for estudar os avanços tecnológicos que aconteceram da engenharia, foram em todas as guerras. Numa guerra, a engenharia produziu o que 100 anos não produziu na Segunda Guerra Mundial. O pessoal precisava construir navios, e eles construíam navios gigantescos em 2 meses. Faziam milhares de aviões, projetos iniciados do zero, em dias. Tá certo que a qualidade não era lá muito boa, porque era só para aguentar uma travessia. Só tinha que chegar lá e atravessar e bombardear o inimigo, mas servia. Depois do tempo, o projeto já está pronto, eles aperfeiçoaram na qualidade. Então, muitas das coisas que nós temos hoje, infelizmente, foi fruto da Segunda Guerra Mundial e até da Primeira Guerra Mundial. Então, por quê? Porque tempos de tribulação produzem mais maturidade, produzem mais semeadura e produzem crescimento. É triste a gente falar isso, irmãos, mas é real isso que eu estou falando para você. A maioria das coisas, o carro que você anda, o ônibus que você anda, o liquidificador que você tem na sua casa, o micro-ondas, a televisão, o telefone, todas essas coisas que agora parou na palma da nossa mão, foram frutos de uma revolução que aconteceu nas guerras. Então, muitas pessoas morreram para que você tivesse o conforto que você tem hoje. Você entende isso no espírito? E a mesma coisa no reino, irmãos. A igreja, ela avança no meio do chacoalho, no meio da tribulação, que o Senhor nos dá a palavra de direcionamento, de crescimento, de posicionamento, de avançar e não de recuar. A tribulação nos produz esperança, e no meio da esperança nós avançamos. Amém? Então nós temos uma palavra, e a palavra para 2020 é renovação da mente. Qual mente que nós devemos ter? A mente de Cristo. Todas as estratégias, tudo que nós vamos produzir em 2020 virá a partir de Cristo, não a partir de nós mesmos. Pega isso para você. Você vai sair de um estado, irmãos, que as trevas nos colocam, e a treva, ela gosta de nos colocar num lugar onde nós somos o menor, onde nós somos o coitado, onde nós somos o vítima da situação. Não, sabe o que o Senhor vai fazer com você? Vai te tirar deste lugar em 2000, nessa virada de ano, nós vamos profetizar sobre isso, e você vai entrar num lugar onde você terá visão de valente. Valente não para em nada. Nós estamos aqui falando dos valentes de Davi. Eu peço que tire todo o efeito aí. Deve estar entrando no outro microfone aqui, ó. Abaixa. Amém. É isso. Abaixa o outro microfone. E nós estamos entrando num ano onde nós temos uma palavra sobre valentia. E nós estudamos aqui uns 2 meses aqui na casa sobre os valentes de Davi, quando Davi foi estabelecer o reino. E valente, ele não olha para a circunstância, ele avança. Eu acho tão lindo aquela hora que tem Davi lutando no campo de cevada e 3 valentes só com ele. E os caras no meio do campo de cevada, os outros já tinham recorrido, e os 3 derrotaram os inimigos, 3 com Davi, 4. E esses 3 valentes de Davi reuniram mais 35, depois de 35 reuniram mais quase 300 mil, por causa de 3. Porque onde um valente avança, ele motiva outras pessoas. Amém?
E aqui é uma casa de valente, irmãos. Nós temos uma palavra para este ano, nós somos uma academia de valentes. E nós precisamos renovar a nossa mente para entender isso. Domingo nós falamos sobre que numa academia você tem treinamento, que é preparo, você tem comunhão, e você tem o que é impartição, que é você poder compartilhar aquilo que você sabe com aquele próximo, e você tem cura. Numa academia tem todas essas condições. Um lutador, nós temos aqui um projeto de taekwondo, e dia de terça e sexta, se você vir aqui, você vai observar isso. Que aquele que é mais experiente, o faixa verde, faixa vermelha, faixa preta, ele ensina o mais novo. E existe o Mongério me lembrou muito bem claro sobre isso, que existe comando. Na academia existe comando, porque não tem como você aprender sem comando. E é tão interessante isso, é tão interessante, que além de aprender, que é a impartição, tem a comunhão. Eles celebram, eles chegam aqui, eles abraçam, eles sentam. Como é que você está? Como é que você, né? E não tem idade. Você vê adolescente de 15 anos ensinando o senhor de 30, de 40. Vem aqui para você ver. Não, Alessandro, está fazendo. Os adolescentes ensinam ela. Vamos lá, tia, vamos que vai dar certo. Estica mais um pouquinho. Estica tanto que eu fiz uma vez e não voltei mais. Mas é bom, você vê isso. E aqui é uma academia de valentes, porque esse evangelho barato que nos ensinaram, irmãos, que você não pode sofrer, que produziu crente de açúcar, que quando vê chuva se derrete, não é esse o evangelho de Cristo. O nosso evangelho é de fortaleza. Olha que bênção. Toca aí para nós, filho. O evangelho que nós entendemos é o evangelho de luta. Esse é o evangelho de Cristo, produz valentes que vão avançar no reino. Amém? Não distraia não, deixa lá a criança, ela tá sendo ministrada pelo ambiente. O evangelho do reino é um evangelho, irmão, de avançar. Nós vamos ter os nossos problemas, mas não vamos ser paralisados por eles. É esse que é o evangelho. E hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o segundo tópico de uma academia de valentes, que é a comunhão. É a comunhão. Mas antes eu gostaria de ler aqui em 1 Crônicas 28, e versículo 11. Eu não quero falar muito não, porque até umas 2 horas da manhã dá para me falar tudo aqui. E anota aí na sua mente, no seu caderno, onde você puder anotar, preste atenção no que o Senhor vai liberar aqui nessa noite. 1 Crônicas 28, e versículo 11. Em seguida, Davi entregou a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e de todas as salas e do lugar do propiciatório. Da mesma forma, deu-lhe o modelo de tudo o que o Espírito de Deus havia falado em seu coração sobre os pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos do tesouro da casa de Deus e dos depósitos das ofertas sagradas. Entregou-lhe também as instruções quanto às divisões dos sacerdotes, dos levitas, e sobre a execução de todas as tarefas na casa do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Especificou até o peso do ouro que deveria ser utilizado na fabricação dos utensílios do templo, bem como para todos os utensílios sagrados de cada espécie, de uso e serviço, o peso da prata para todos os utensílios de cada espécie, de uso e serviço, o peso para os castiçais de ouro e suas lâmpadas, o peso para a prata e os castiçais de prata, para cada castiçal e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada castiçal, o peso de ouro para as mesas dos consagrados, os pães da proposição para cada mesa, como também da quantia de prata necessária para a fabricação das mesas de prata, e o ouro puro para os garfos
as bacias e os jarros para as taças de ouro, o peso para cada taça, como também para a taça de prata, o peso para cada taça. E assim vai. E para o altar do incenso, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o projeto do carro dos querubins que cobriam a arca da aliança do Senhor com as asas estendidas. Então disse Davi a Salomão: tudo isso me foi revelado pela mão do Senhor, por escrito, e Deus me deu entendimento para executar todos os seus desígnios e projeto. E concluiu: ser forte e destemido, e realiza com disposição, diga comigo, com disposição, toda a obra que está diante de ti. Não temas, nem desanimes jamais, porquanto o Senhor Deus, meu Deus, é contigo, nunca te abandonará, nem te afastará de ti, até que seja terminada toda a obra de construção da casa do Senhor, o templo do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo agora, em 2 Crônicas, capítulo 5. Crônicas 5 diz assim: deste modo se concluiu toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor, o templo do Senhor. E Salomão mandou fazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado, isto é, todos os objetos de ouro, prata e todos os utensílios sagrados, e depositou-os no tesouro do templo de Deus. Amém? Bom, nós estamos falando aqui de um trecho da antiga aliança. O maior propósito de Deus não era a construção do templo, era que o templo verdadeiro é o que nós vivemos hoje, onde Cristo habita em nós. Tanto é que ele profetizou para Davi: vai na sua linhagem vai vir um que vai reinar eternamente. Mas quando Davi olha aquela profecia e ele entende que é o seu filho, o Senhor o ama. Ele fala assim: ah, legal, eu vou deixar você construir a casa. Embora eu já falei para você que você não tem condições de construir uma casa para me habitar, porque eu não sou Deus para habitar em casas feitas por mãos de homens. Mas por meu amor a ti e por conhecer o teu coração, Davi, tá bom, então faz assim, ajunta as coisas. E sabe o que eu mais acho impressionante nessa palavra? É que Davi deu o desenho para seu filho Salomão. Ele deu o desenho, ele deu as especificações de tudo, da quantidade de ouro, da metragem, de como seriam as repartições, de como seriam as mesas, de como seriam os altares de reflexão. Ele deu a especificação de tudo. Se fala de paternidade, e depois falou para o seu filho: e está aí os sacerdotes, todos os sacerdotes estão prontos para fazerem o serviço. Só que você vai precisar, meu filho, da comunhão. Não tem como você fazer sozinho. Você vai precisar da comunhão com outros reis que eu fiz. Você vai precisar da comunhão com o povo, com os levitas, com os sacerdotes, com os pedreiros, com os ourives, com todo mundo para construir isso. E está aqui as medidas. Então, quando se falamos de paternidade, e falamos nós que temos uma palavra que é o nosso ministério, edificar geração, é impossível, querido, você edificar uma geração se você não impartir e se você não ensinar o desenho. E o desenho está na comunhão. Se eu não tenho comunhão, eu não consigo transferir o desenho. Davi tinha um desenho que o Senhor colocou no seu coração e ele precisava transferir para o seu filho. Nós estamos falando de algo geracional. Tem muitas das coisas que você não vai fazer, você vai juntar para seu filho fazer. E se você for estudar o que Davi juntou para Salomão poder fazer o templo, eu estava estudando aqui, é uma loucura, irmãos. Eu só peguei a quantidade de ouro. Sabe quantas toneladas de ouro Davi ajuntou? Não estou falando de quilos, estou falando de toneladas de ouro Davi ajuntou
para poder fazer o templo, para entregar na mão de Salomão e falar, está aqui os materiais, fora cedros, do Líbano, pratas e outras coisas, foram 280 toneladas. Sabe o que é 280 toneladas? São 20 carretas de ouro. Davi ajuntou para fazer o templo e entregou para o seu filho, ele não quis para si. Então se fala de paternidade. Só para você ter exata, 1 grama de ouro está saindo a R$197. 1 grama. 1 quilo tem 1000 gramas. 1 tonelada tem 1000 quilos. Ele ajuntou 280 mil quilos de ouro. Sabe quanto isso dá em dinheiro? Dá maior do que o PIB da Bahamas. Ele ajuntou, o que é o PIB? É o produto interno bruto de um país. É toda a riqueza que um país produz o ano inteiro. É como se a Bahamas tivesse produzido toda aquela riqueza o ano inteiro, e ela não gastasse com educação, não gastasse com saúde, não gastasse com nada, pegasse todo o dinheiro e comprasse em ouro para fazer o templo. E nós estamos falando de uma época, qual que era a população de Israel, irmãos? Nós não estamos falando de uma população mundial do tamanho que é hoje. Dá 41 bilhões de reais, se você fazer isso. 41 bilhões. O pai ajuntou para construir o templo e entregou na mão do filho e falou assim, você vai construir conforme o desenho. E a responsabilidade, se for ler Crônicas, você vai ver a responsabilidade de Davi, a preocupação de Davi de impartir corretamente com o seu filho. E transferir para ele tudo que o Senhor tinha colocado no seu coração. Qual é a forma de fazer? Para que o seu filho não se desviasse. Qual era a forma correta? Filho, eu não vou fazer, quem vai fazer é você. Eu não tenho condições de fazer, mas eu tenho um desenho. Eu tenho um desenho. Quantos pais são irresponsáveis de não passar o desenho? Só que o desenho você não consegue transferir sem comunhão. Ele podia passar tudo para Salomão, com a extrema sabedoria de Salomão, que Salomão era extremamente sábio. A palavra fala que a rainha de Sabá ficou tão encantada que ela foi até o reino de Salomão e falou assim, cara, mostra tudo para mim, porque estão falando tanta coisa de você e eu quero saber se é verdade. E aí ela fazia perguntas para Salomão e Salomão respondia a ela na altura. E ela falou assim, nossa, você é sábio mesmo. Tudo que falaram de você não é nem um pouco do que eu estou vendo. Porque você é muito sábio. Porque um filho que tem um pai de destino, irmão, não tem como dar errado. Um filho que tem um pai de destino não tem como dar errado. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos falando de década. Meu filho tem 6 anos. Daqui 10 anos, meu filho tem 16 anos. A minha filha tem 15 anos. Daqui 10 anos, ela tem 25 anos. Sabe o que nós estamos falando aqui? De transferência de governo. Transferência de bastão. Qual é a nossa responsabilidade como pai? O que nós estamos preocupados em construir o templo e ser o famosinho porque construímos o templo, ou transferir a construção para o nosso filho? E hoje nós falamos do novo pacto, que o templo não é mais esse templo construído por mãos humanas, somos nós. Então vamos falar do que nós estamos ajuntando para edificar Cristo nos nossos filhos. Nós estamos ajuntando orgulho ou nós estamos juntando ouro? Quando se fala em Apocalipse que as nossas obras serão provadas no fogo, aquela que é ouro ela vai reluzir, aquela que é madeira e palha vai queimar. Não está em tempo mais de nós produzirmos orgulho, de pensarmos só em nós. Nós como pais de destino, nós temos que olhar a próxima geração.
e transferir o desenho. Ah, mas eu sou uma pessoa usada por Deus. Sim, mas você não vai fazer o que você sonhou. Tem coisas que você sonhou que você não vai fazer. Você tem que descer do pedestal do orgulho, ouvir o desenho do Pai e começar a transferir isso ao coração dos seus filhos. E aí você vai ter um filho como Salomão, que vai fazer tudo conforme o seu pai consagrou a Deus. Entenda a importância, irmãos, de uma virada de década dessa, como nós estamos falando aqui. Não se trata mais de nós, não. Se trata do que nós estamos produzindo para nossos filhos, para a nossa próxima geração. Se trata do que nós estamos produzindo para a geração que vai governar essa cidade. Quando nós falamos de governo, talvez eu e você não consiga chegar a uma cadeira nessa cidade, mas os nossos filhos chegarão. Mas quando eles chegarem lá, eles vão saber o desenho, porque nós já ouvimos o desenho, já recebemos todas as instruções e já transferimos para eles todas as instruções, todos os pesos, todas as medidas. Mais importante, irmãos, do que só ouvir a Deus, é enxergar o desenho de Deus. Se eu não enxergo o desenho de Deus, eu perco minha família. E a comunhão me torna maior, a comunhão me torna maior em Cristo, a comunhão me faz aprender mais em Cristo. Por isso que num lugar, numa academia de valentes, a comunhão nos faz aprender mais. O que nós estamos vendo aqui hoje, uma comunhão. Os irmãos que prepararam tudo isso aqui. Eu não tenho condições de preparar isso, eu não tenho mentalidade adequada para preparar isso. Com todo cuidado, com todo refino, com todo cardápio preparado. Se fosse por mim, nós ia falar assim, vamos fazer um junta-panela aí, irmão, e junta as coisas aí, e você traz um frango e tal, porque é o que eu sei. Mas num ambiente de comunhão eu aprendo até com a organização, com as pessoas que estão fazendo. E da mesma forma que o outro aprende com o outro, o lado espiritual. O ambiente de corpo nos produz mais forte, irmãos. O ambiente de corpo nos transforma em valentes fortes. Porque não se trata, mas se fosse eu fazer assim, você não fazia assim nada. Porque até hoje nós nunca fizemos. Por quê? Porque a gente não sabe fazer. É uma virada de estação. O Senhor tem trazido filhos com excelência para liberar os outros que estão a mais. Você está entendendo? Você que é faixa preta, você está sendo liberado para lutar enquanto os outros estão servindo. Os faixas brancas, os faixas verdes. E servindo com excelência. Mas não se trata de nós. Agora, se eu vivo fora do ambiente de comunhão, se eu vivo fora da academia, eu vivo fraco, irmãos. Eu vivo fraco a vida inteira. Eu nunca consigo avançar. Eu nunca consigo avançar. E detalhe, não vou conseguir fazer aquilo que meu pai recebeu. E eu, como pai apostólico aqui dessa casa, eu declaro que os filhos dessa casa que caminharem e entenderem a paternidade vão construir conforme o desenho de Deus, porque o Senhor tem dado e nós estamos transferindo. Não se trata de mentalidade adâmica, não se trata de conhecimento humano, se trata do desenho que Deus tem colocado ao nosso coração e com o amor nós temos impartido na vida de cada filho dessa casa. Porque não se trata de mim, irmãos. Não se trata de eu conhecer. Não se trata de eu ser conhecido nessa cidade, se trata do que o Senhor está produzindo em você e na sua família. Irmãos, eu celebro 2019, que ano preciso foi para nós. O Senhor pegou a gente e falou assim, ó, precisa alinhar a casa. E aí deu uma palavra de volta para casa. E a gente começa a alinhar a casa, e a gente começa a alinhar a relação conjugal, a relação de pai para filho. Daqui a pouco a gente começa a descobrir que não é só aquela casa, porque quando a gente alinha e ordena aquela casa, por disciplina no Espírito, o Senhor começa a ordenar outras coisas, começa a ordenar a nossa casa espiritual. Não tem como eu ouvir Deus com a cabeça desgovernada. E aí o Senhor começa a trazer controle das emoções, o Senhor começa a trazer governo da alma sobre nós, por quê? Porque nós ordenamos a nossa casa.
E aí você começa a ficar com os ouvidos numa estação mais afinada para ouvir Deus, não tem ruído, a rádio pega limpo. Daqui a pouco você descobre que não é só mais rádio, você pode assistir uma TV e ver o desenho. Daqui a pouco ele te entrega o desenho na tua mão. Mas não tem espaço para orgulho. Não tem espaço para dizer, não, irmãos, agora se trata dos meus filhos, se trata de nós, os nossos filhos. Nós temos que entender isso. Uma geração é 40 anos. A cada 40 anos é uma geração. Eu já estou chegando na troca dessa geração. Quem são a próxima geração? Quem é a próxima geração que nós vamos formar? Os nossos filhos. E sabe de uma coisa? A igreja que eu sonhei, que eu sempre sonhei, eu descobri que ela sempre existiu. Eu só não tinha acessado a ela. Porque a igreja de Cristo, ela é espiritual, não é uma denominação. Quando nós entendemos espiritualmente a igreja de Cristo, eu falo assim, nossa, sempre teve a igreja de Cristo. Mas no lugar do corpo, da comunhão, não existe lugar para orgulho. É tão bom a comunhão. Com a comunhão eu aprendo. Com a comunhão eu cresço. Com a comunhão nós avançamos junto. Sabe por quê? Quando tem uma competição da academia, a academia vai lá, alguns não podem ir para competir, porque eles não estão preparados. Mas quando os outros voltam, o troféu é da academia. Você entendeu aí, né, João? Alguns não podem ir lá na competição, porque eles não estão prontos para ir lá, porque se eles for lá, eles vão levar paulada. Mas quem vai, traz o troféu para a academia. E o troféu é de todos. Não existe individualismo no reino, irmãos. Por isso que o Senhor fala de uma academia de valentes. Eu não estou falando para você, nós estamos falando que vai ter uma mudança de mentalidade, uma renovação na sua mente. Você não vai começar a enxergar os problemas e parar nos problemas. Você vai começar a enxergar a oportunidade no meio dos problemas. E você vai falar assim, poxa Senhor, o que está acontecendo? Não tinha essa visão antes. Sim, filho, hoje a luz de Cristo está te levando para um novo lugar. Um lugar de sabedoria, a mentalidade de Cristo renovando, é o que Paulo falava. Meus irmãos, não conformem com o sistema deste mundo, não. Porque vocês não vivem neste mundo. A sua economia não é a economia deste mundo. A sua economia, ela é espiritual. Ela é a economia do céu. E quando nós compreendemos isso, nós vamos mudar, irmãos. A ponto de você não se pensar mais em você. Não se trata de nós. Quando o Senhor falou para Davi, Davi entendeu, tá bom, Senhor, eu quero fazer, mas não vai ser comigo não. Só ajunta, filho. Só ajunta para os seus filhos. E aí eu pergunto para você, qual é o depósito que você tem tido para transferir na construção do templo? Se o templo é espiritual hoje, se nós somos o templo, qual é o depósito de Cristo que você tem ajuntado para transferir para o seu filho? Amém? É sério isso aqui, irmão. Para transferir para as próximas gerações. Nós estamos falando de uma década de avançar. Quando nós estivermos fazendo 2020 para 2030, você já pensou que nós vamos estar velho no nosso falar? Então nós vamos ter que deixar os nossos filhos falar, porque eles vão saber comunicar com as pessoas e nós não vamos saber comunicar mais? Você que se acha tão moderno hoje, você pode ser que você não vai ser tão moderninho. E eu vou falar uma coisa para você, o evangelho ele não fica velho, o evangelho se renova, porque o Espírito Santo renova. É por isso que a forma que nós pregávamos há 50 anos atrás não serve hoje. E tem algumas pessoas que insistem em querer pregar como 50 anos atrás, achando que o Espírito Santo é velho. O Espírito Santo não é desatualizado, ele é atualizado. Agora o que nós temos que ter é a vida de Cristo, irmãos. Porque daqui a 10 anos os nossos filhos vão estar pregando de uma forma totalmente diferente do que nós pregamos hoje. Vão estar louvando de uma forma totalmente diferente do que nós louvamos hoje. Se nós não tivermos uma renovação da mente e transferir o desenho, sabe qual é o desenho? Justiça, direito, lealdade, fidelidade, honra. Esse é o desenho. Esse é o desenho. Não se trata de obediência, se trata de honra. Se trata de lealdade.
que vai além da fidelidade, porque muitos fiéis não são leais, porque o fiel é aquele que obedece, o leal é aquele que honra. Então se trata de nós transferirmos isso, esse é o modelo, esse é o desenho. Querido, se você transferir Cristo, que é o depósito para o teu filho, a verdade do reino, pode ter certeza, seus filhos vão avançar. Nós vamos colher os melhores frutos dessa terra, pelos nossos frutos, pelas sementes que nós semeamos hoje. Essa semana nós conversávamos com o Marisvaldo, e ele falou: pastor, eu vim lá do Piauí, e os meus filhos hoje, todos estão formando na universidade. Nós vivíamos há 15 anos atrás, isso, sem perspectiva nenhuma lá no Piauí. Mas um pai de destino conduz os filhos, querido, e pergunta para ele se falta recurso. Não falta, porque ele tem um pai poderoso que o coloca em recursos. A igreja precisa avançar e você vai avançar. Você não pode ficar nesse lugar de que você não consegue, que você não tem recurso. O Senhor vai te dar estratégias como orvalho da manhã e você vai avançar, querido. O Senhor está libertando muitas vidas dessa virada de década. Por isso que eu falo que quem não veio perdeu isso. Cara, você não vai ficar chorando pelo passado. O que aconteceu, aconteceu. Você vai celebrar o que o Senhor vai dar para você, querido. Sabe por quê? Porque não vai ter orgulho mais. Sabe, todas as perdas que eu tive na minha vida, eu entendi que era Deus tirando e nunca foi o diabo. Foi Deus tirando para tirar todo o orgulho. Todo orgulho. Ou toda falsa sensação de conforto ou falsa sensação de estabilidade. Aí o Senhor tira e fala: você vai aprender a depender de mim. E sabe o que o Senhor falou para mim no meu coração? Filho, você está desempregado, mas esse será o ano que você vai mais semear. As suas sementes serão maiores. Eu falei: Senhor, então o Senhor está falando, eu vou ofertar, tem uma nota de 2, uma de 100, vai de 100. E amanhã? Amanhã o Senhor vai prover. E nós vamos assim caminhando, porque nós temos que entender uma mudança de mentalidade. Não se trata mais de mim, querido. Não se trata mais do que eu queria ser. Eu sempre estudei para ser um executivo. E quando parecia que estava tudo bem, estava mal. Eu cheguei a ponto de ir trabalhar e não saber o que fazer. E não era um dia, 2 dias, era por vários dias. De tudo aquilo que eu resolvia bem, eu chegava lá, eu não sabia mais. O Senhor, o que aconteceu? O Senhor só falava assim: mudou a estação, não é mais isso. Senhor, mas eu amo isso. Então, mas eu estou tirando isso de você. Senhor, mas era tão fácil. Todas as vezes eu resolvia, todas as vezes acontecia, todas as vezes as pessoas celebravam. Você mudou a estação. Não se trata de você, se trata dos seus filhos agora. Mudou. Está mudando a década, está mudando a estação. E sabe qual é a palavra que nós temos? Renovação da mente. O Senhor vai te levar para lugares, querido, que você se patinava em você mesmo, porque você fica olhando para os problemas, para as dificuldades, e fica ali nela e não anda. Enquanto você tem a vida de Cristo para produzir em você a partir dele, não a partir do homem, não a partir do conhecimento humano, não a partir dos coachings. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Para com esse negócio de coaching. O coach fala que você vai ficar rico, e eu não vi nenhum coach milionário. Como é que ele fala de uma coisa que ele não é? Ele está só interessado no dinheiro que você vai depositar das palestras dele. Alguém para falar algo para você, ela tem que ser primeiro. Por isso que nós falamos aqui, ser para fazer. O coach é a religião moderna. A religião, ela gosta de falar muita coisa sem conhecer aquilo que ela fala, sem conhecer a profundidade das coisas. Se você sentar com um religioso, ele te fala a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para você, mas sem profundidade em Cristo.
Numa ministração religiosa, ele consegue falar muito mais raso, ele fala de muita coisa mais raso. Numa ministração de alguém que está mergulhado em Cristo, irmãos, ele vai falar só de Cristo para você, mas ele vai mergulhar tanto, mas tanto. É como se fosse um ribeirão estreito, mais profundo. Uma palavra religiosa é igual um rio largo, mas que você atravessa por água nos tornozelos. Nós precisamos ser mais profundos em Cristo. Só a profundidade em Cristo trará a renovação da mente. Só a profundidade nossa em Cristo trará a visão de uma década excelente. A nossa profundidade em Cristo nos transformará. Vai nos trazer a visão de falar assim, não se trata mais de mim. Agora é meu filho, agora é minha filha, agora são meus sobrinhos, agora é a próxima geração. O que nós estamos construindo para a próxima geração? No que eu estou paralisado? Você vai jogar tudo fora hoje, irmãos. Tudo que está te paralisando, você vai jogar fora. O Senhor está trazendo um tempo aqui especial para esta casa. Nessa década nós vamos avançar sobre essa cidade. Nós vamos avançar sobre a educação dessa cidade. Nós vamos avançar sobre a educação dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque aqui tem uma casa paterna, querido. Uma casa apostólica. Transferindo o desenho. Transferindo o desenho. Quer sentar à mesa, você vai conhecer o desenho. Falava para o Kleber hoje. Kleber, você está vindo para cá, meu irmão. Eu amo muito a sua vida. O teu trabalho é excelente. Mas aqui você vai ser pastoreado. Foi ou não foi, Kleber? Aqui você vai conhecer paternidade. O seu trabalho eu não quero saber, porque eu sei que é excelente, mas eu quero saber como é que está o seu coração, como é que está a sua vida, como é que está a sua casa. Porque o que eu posso contribuir com você é transferir aquilo que o Senhor tem colocado na minha casa para você. E o resto, querido, você vai voar no reino. Vai para as nações. Se você entender isso, se nós entendermos isso. Agora, se nós investirmos nos nossos filhos, tudo que o Senhor deu para nós, e nós transferimos aos nossos filhos, irmãos, vamos voar. Então não é tempo de parar, é tempo de avançar. É tempo de ordenar. Traz um tempo, irmãos, que o Senhor vai nos ordenar, uma década de ordenar. Ordenar casa, começou com isso. Ordenar finança. Ordenar muita coisa, querido. Ordenar a sua vida com Deus. Ordenar a sua vida familiar, sua vida profissional. Ordenar a sua vida sentimental. Ordenar tudo, mas em quem? Em Cristo. Porque Ele ordena tudo e Ele completa tudo. Sem Cristo não tem ordenação e não tem preenchimento. O vazio da alma, ele só pode ser preenchido pela pessoa de Cristo. Você pode passar no psicólogo, ajuda, mas não preenche. É paliativo. É a mesma coisa que encher pneu furado. Você enche, anda alguns quilômetros, vai ter que encher de novo, anda alguns quilômetros, vai ter que encher de novo, e cada vez que você enche, o furo vai aumentando, e ele vai esvaziando mais rápido, aí você enche, aí tem que encher de novo, aí você enche, tem que encher de novo, aí daqui a um dia não dá mais, estourou. Mas sabe o que Cristo faz? Ele completa tudo. Inventaram um dispositivo que você põe no pneu lá agora, se ele tapa o furo sem você precisar ir no borracheiro. Cristo é melhor do que aquilo, ele não tapa o furo, ele faz uma câmera nova, faz um pneu novo. Ele completa, irmãos. Só Ele pode completar. Eu tenho amigos, tenho psicólogos cristãos, eu indico até aqui para os irmãos da casa, psicólogos que são do reino, cristãos, mas eu falo para vocês, eles só podem nos auxiliar a encher um pneu que está vazio. Quem vai remendar, ou quem vai remendar não, porque Deus não remenda, quem vai trocar esse pneu, vai acertar tudo é Cristo. Mas o quanto que nós estamos mergulhados nele, o quanto que as nossas emoções estão controladas por Ele. E hoje, nessa noite, eu posso ver esse momento de corpo, onde eu aprendo, eu como pastor dessa casa, aprendo uma palavra, como fazer algo com excelência. Eu aprendo. E também reconheço que eu não sei fazer isso. E é por isso que é um corpo, por isso que o Senhor coloca pessoas
cada pessoa no corpo para uma atividade. Vocês conseguem compreender isso? E aí a gente cresce, e aí a gente pode celebrar como família, porque enquanto os irmãos estavam fazendo isso, eu estava lá com o Senhor orando, me preparando para poder trazer algo de Cristo para vocês. Porque eu não preparo a palavra mais, a palavra está pronta, eu preparo a minha pessoa, para não falar fora dele. A minha maior luta hoje é que eu não fale fora da vida de Cristo. Então toda vez que eu vou preparar uma palavra, eu não preparo ela, eu preparo a minha vida para que Cristo seja o governo da minha vida, naquilo que eu vou transferir. Eu não consigo nem fazer esboço mais, irmãos, o esboço está lá, eu não falo mais do esboço, porque o Senhor não quer mais conhecimento humano, Ele quer transferência de vida. E nós vamos entrar neste lugar. Quando nós sentarmos para falar com os nossos filhos vão falar sim, sim, porque eu reconheço o Cristo que está falando comigo. Eu reconheço o Cristo que está aí dentro, e por isso eu reconheço, por isso sim, eu reconheço. Então você está num tempo, irmãos, no tempo certo, para virar uma década adequada, alinhada. E eu declaro para você, a comunhão vai te levar a lugares que você não conseguiu experimentar. Sabe por que é interessante da comunhão? Na comunhão, a gente deixa de ser aquele que sabe todas as coisas. Porque você começa a visualizar nas pessoas que tem sempre alguém que sabe mais do que você em determinada coisa, que é o que o Senhor fala: considerai o seu próximo superior a você mesmo. Nós não sabemos, irmãos. Sabe o que eu aprendi aqui? E aprendendo com os irmãos que prepararam essa mesa, a romper com uma mentalidade miserável. Porque eles prepararam e falaram, é isso. Eu falei, tá bom, se é isso, vamos fazer. Tinha recurso? Nunca teve aqui nessa casa. Mas sabe o que nós aprendemos aqui? O Marcos já fala, pastor, nós temos que gastar, que aí Deus manda. Se nós não gastar, Deus não manda. Ele sempre fala... Mas o que eu aprendi com esses irmãos? Sair de uma mentalidade, não, nós não vamos conseguir. Então olha o que eu, como pai dessa casa, aprendo com os filhos dessa casa, que estão preparando, e todos os irmãos. Que irmãos, não precisa ser uma coisa, não, nós podemos fazer. Olha que chique esse negócio. E o Senhor provê tudo, com detalhes. E é para nós desfrutarmos disso como família, irmãos. Essa mesa é para nós. O ano passado nós estávamos aqui no mesão, e o pastor fazendo junta panela. Foi bênção, foi bênção. Para aquele tempo era a excelência que nós tínhamos. Hoje o Senhor mudou a estação, e nós temos que entender isso. O Senhor está, sabe por quê? Você vai entrar em muitos jantares finos dessa cidade. Você não crê nisso? Para levar a vida de Cristo. Se nós estamos falando de governo, nós estamos falando até da maneira como nós vamos nos comportar. Sabe o que Deus... Se você está entendendo isso, irmão? E vai ser tudo natural. E já começa a produzir coisas grandes, querido. Sem deixar as pequenas. Nós vamos entrar em lugares que nós nunca entramos, mas sem esquecer as crianças que nós cuidamos. Sem esquecer das famílias que nós alimentamos. Sem esquecer das obras sociais que nós realizamos. Vocês conseguem compreender isso no Espírito? Porque a igreja não é para uma determinada classe de sociedade. A igreja, irmãos, eu fico doido quando tem uma igreja só para a alta classe, e uma igreja para os pobres, uma igreja para a classe média. Não existe isso. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não tem separação de classes. O corpo de Cristo é para todas as classes. Por isso que nós não vivemos uma economia capitalista, nem comunista, e nem socialista. Nós vivemos a economia do reino. E a economia do reino não está separada por classes. Porque no reino só tem filhos. E para o Senhor, filhos é filhos. Uns mais maduros e outros menos maduros, mas são filhos. O mesmo amor que eu tenho pela Carol, que está ali ouvindo a palavra, eu tenho pelo Daniel, que está aqui, ó, bagunçando o coreta, andando. Ele não tem maturidade, a Carol tem, mas o amor é o mesmo.
No reino de Deus, o Senhor não separa o mais maduro do menos maduro. Ele ama todos na mesma medida. Ele perdoou todos da mesma medida. Cristo morreu por todos da mesma medida. E como que eu amadureço? À medida que eu como, que eu rendo a paternidade, que eu sou cuidado, que eu avanço. E nós estamos vivendo isso. Entenda isso no Espírito, querido. Nós estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo um novo tempo como filhos de Deus. Uma expansão da nossa mente através da renovação. É uma renovação, querido. E os nossos filhos sempre serão melhor do que nós, Marisol. E nós ficamos felizes por isso. E celebramos por isso. Porque um pai não compete com o filho. Um pai produz para levar o filho a alcançar o propósito. Pais não são competidores. Pais são pontes para os filhos. Como é lindo enxergarmos isso no reino. Numa casa paterna não tem competidores. Tem filhos sendo levados ao propósito. Como eu chego nisso, pastor? Quando eu rendo. Quando eu sento para entregar o meu coração. Coração na mesa, irmãos, é o melhor lugar para o crescimento de maturidade. Porque um pai não julga o filho. Um erro de um filho não demerita o quanto ele é no reino. Paternidade é tremendo. Porque uma falha de um filho não faz o pai enxergar ele como uma pessoa que não é um usado por Deus. Em paternidade as suas falhas são curadas. E não são expostas. Porque um pai sempre vai olhar para o filho e falar: você errou, mas eu sei quem você é em Cristo. Mas estão me criticando. Aí o pai fala assim, fala para os críticos: critiquem mais, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo. E o Senhor está produzindo este ano em nós, irmãos. Olha que interessante exemplo de Davi. E aí depois eu não vou nem falar de quantas toneladas de prata ele ajuntou, quantas toneladas de madeira. Diz que o cedro do Líbano era uma madeira tão preciosa, mas Davi ajuntou tanto cedro do Líbano para construir o templo e o palácio, que o cedro se tornou mais popular do que a figueira brava que tinha lá em Israel na época. Ou seja, aqui no Brasil, sabe qual que é a madeira mais popular que tem aqui? É o pinus, aquela madeira sem vergonha, que não dura nada. É como se você pegasse uma garapeira, para os irmãos que constroem aí, sabe? A garapeira é a madeira mais cara que tem hoje no Brasil. Antigamente era peroba, agora é a garapeira. É como se você pegasse a garapeira e trouxesse tanta garapeira para São José dos Campos, que ela vai ficar tão popular, igual o pinus é popular. E Davi fez isso. Através do quê? De comunhão. E ensinou seu filho no mesmo lugar. E deixou todas as instruções. Se você ler esses capítulos que nós lemos aqui do 29 até assim, que você vai ver as instruções que Davi deixou para Salomão. E Salomão cumpriu. E eu vou falar uma coisa para você. Enquanto Salomão cumpriu tudo o que o seu pai deixou, foi bênção. Salomão morreu abençoado. Estava próspero o reino. Só que Salomão não teve a mesma maestria que o seu pai em transferir o desenho. E aí quem vem para herdar o reino é Roboão, seu filho. E Roboão não tinha a mesma sabedoria, porque o desenho, Salomão, ele se encantou com os afazeres do templo, com os afazeres do palácio, e esqueceu de ouvir a Deus e de enxergar o desenho. E ele não conseguiu transferir isso para os seus filhos. Quando Roboão assume o trono, Roboão vai consultar os anciãos. Diga comigo, a igreja não pode desprezar os anciãos. Mas por que nós estamos jubilando eles, irmãos? A igreja não pode desprezar os anciãos, irmãos. Quando Roboão vai consultar os anciãos, chega nos anciãos, os anciãos falam assim: Roboão, seu pai era uma bênção, mas tinha muito imposto sobre o povo. O povo está cansado de pagar imposto, está apertado demais. Alivia para o povo, Salomão.
Roboão, alivia. O povo está cansado, dá uma aliviada. Aí Roboão fala, tá bom, eu vou consultar os meus amigos. Aí Roboão consulta os jovens, e os jovens falam para Roboão assim, Roboão, se o teu pai feriu com ferro, fere com escorpião. Se o teu pai cobrou um imposto, cobra 2. Se o teu pai feria, mata. Aí Roboão volta no conselho dos jovens, abandonando os anciãos. Os anciãos tinham visto o seu avô governar e o seu pai governar. Vocês conseguem entender isso ou não? Os anciões pegaram o final do reinado de Davi e todo o reinado de Salomão. Aí Roboão vai lá, sobe imposto, judia do povo, arrebenta com o povo. O que acontece no reino? Divisão do reino. Levanta um novo e fica reino do norte e reino do sul. O mesmo povo sendo governado por 2 reis. 10 para um lado, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro lado. E aí vocês conhecem toda a história. A sua casa não pode ser dividida, irmãos. Como não pode ser dividida, pastor? Se você transferir o desenho para os seus filhos, sua casa nunca será dividida. Porque nós estamos falando de geração em geração. Você vai colher, querido. E uma coisa muito interessante que Davi aprendeu com isso. Porque a casa de Davi sofreu antes. Tudo que Davi transferiu para Salomão foi com as perdas que Davi teve. Os pecados de Davi levaram Davi a consequências terríveis. Ele teve um filho que ele mais amava. O filho que Davi mais amava, que era o sucessor, que poderia ser um sucessor, que até ficou governando 3 anos no lugar do pai, porque tomou o reino do pai, porque quando viu que o pai tinha aprontado tudo, tinha perdido a referência, e Davi amava esse menino de montão, que falou assim para os seus soldados, não mate ele, ele é meu filho. O seu pai teve um filho morto pelo seu próprio exército, porque a rebelião desse filho era grande, em prol das consequências do pecado do seu próprio pai. Davi tinha aprendido tudo, e tudo isso ele transferiu para Salomão. Olha, tanto é que se você olha a casa de Salomão, o cara teve um monte de mulher, irmão, e está aí, uma das maiores consequências para ele poder aumentar os impostos. Imagine manter toda a quantidade de mulher, esposa do rei. Uma rainha já é caro, imagine quantas? 700? Juntando as concubinas e tudo mais. Imagina manter isso, palácios e mais palácios. Ele casou com a filha do faraó, e ele teve que fazer um palácio para ela só, porque como ela não servia a Deus, então ela não podia ficar no meio do povo de Israel. Ele faz um palácio para ela. Casava com a outra, fazia um palácio para outra. Casava com outro, fazia um palácio para outra. Aí outra servia o Deus lá, não sei o que, fazia um templo também. Ao mesmo tempo que ele fez para Deus, fazia um templo para os deuses da esposa. E fazia altares. E foi se corrompendo. E foi esquecendo o desenho. O desenho do templo era para que todas as nações olhassem para Israel e vissem que Deus governava aquela nação. E todas as nações vinham àquele templo e orassem ao mesmo Deus, intercedessem ao mesmo Deus e se convertessem ao mesmo Deus. Não que colocasse outros templos dentro de Israel. Parece inofensivo, um agrado, mas se é fora do princípio, destrói aquilo que é propósito. Então nós precisamos entender com clareza. Hoje, nós estamos falando de uma virada de década, que não se trata só de nós. A mentalidade que o Senhor vai produzir em nós, na nossa renovação de mente, vai gerar sementes poderosas que nós vamos semear e vamos colher nos nossos filhos. Não se trata mais de nós, irmãos, do que você quer, do que você almeja, do que você tanto almejou. Vocês entendem e compreendem isso no Espírito? Não queira colocar no seu filho
uma expectativa daquilo que você não foi. Eu queria ser um engenheiro e não fui, então eu vou fazer com que meu filho seja engenheiro. O seu filho já tem um desenho original de Deus para ele. E como um pai apostólico acessa isso? Ah, filho, só com a vida de Cristo. Na vida de Cristo você vai ouvir o Senhor, vai enxergar o desenho do seu filho, e quando o seu filho falar com você, você vai saber se é aquilo ou não. E se não for aquilo, através da vida de Cristo, você vai conduzir ele. Nós estamos falando de uma virada, irmãos, de um ano que vai ser excepcional. Nós estamos falando que vai ser tão excepcional, que eu anotei algumas coisas para falar aqui, mas com uma autoridade paterna que nós temos sobre esta casa, eu quero profetizar para vocês, um ano de 2020, onde os relacionamentos da sua vida não serão mais feitos a partir dos seus olhos, serão todos a partir de Cristo. Todos os relacionamentos, todas as conexões serão em Cristo. Não haverá conexões fora de Cristo. Mas ele é tão legalzinho, ela é tão legalzinha, não existe. Você vai conseguir enxergar isso, e você vai saber se é relacionamento ou não, se é conexão de Cristo ou não. E o que vai acontecer? O teu espírito vai falar. Vai ser um tempo, irmão, onde nós vamos desfrutar de amizades com propósitos. Todas as amizades que foram estabelecidas por Deus com propósito, nós vamos desfrutar dela. Sabe aquelas decepções que você teve? Eu declaro sobre a tua vida um tempo de rompimento dessas decepções. Todas as decepções de amizades que você teve, não conectadas em Cristo, que até hoje você carrega como ferida, eu declaro hoje como um rompimento, e você vai ter cura. Nós estamos sobre uma palavra apostólica da nossa casa paterna, que o ano de 2020, a década de 2020 a 2030 é uma década de governo, que vamos governar como igreja, vamos governar como família, vamos governar como finanças, uma década de governo. Vamos governar nas amizades. Como assim? Amizades estabelecidas em Cristo, e nós vamos desfrutar das amizades estabelecidas em Cristo. É um tempo, irmão, onde as alianças serão sólidas. Eu creio nisso, tenho essa palavra da minha paternidade e transfiro para aqui, que é um tempo onde as alianças serão sólidas. Por quê, pastor? Porque elas serão firmadas em Cristo. E uma aliança firmada em Cristo não tem possibilidade de ser rompida. Um tempo onde a nossa família vai desfrutar de paz, de alegria no lar. A tua casa, o teu lar, vai ser o melhor lugar para você estar, querido. Você vai entrar dentro dele e vai falar assim: eu estou no melhor lugar do mundo. Eu declaro isso. E para isso você não precisa estar empregado, para isso você não precisa estar ganhando rios de dinheiro. Lar é uma concepção espiritual. O quanto de Cristo for produzido no teu lar, será o nível de felicidade que você viverá. Mas o meu esposo não serve ao Senhor. A palavra fala que a esposa santifica o marido. Minha esposa não serve o Senhor. Também fala que o esposo santifica a esposa. Então o tanto de Cristo que será produzido em você levará paz para o teu lar. Um tempo de contentamento. Cessa-se o tempo de reclamações. Cessa-se o tempo de reclamações. Cessa-se o tempo de murmurações. E entra um tempo onde a vida de Cristo vai habitar no teu lar através de você. E você viverá um tempo de alegria sem fim. E não vai ser comer picanha que vai te fazer contente. Não é comer picanha que te faz contente. Não é isso, querido. Tem muita gente comendo do bem e do melhor e tirando a sua vida.
não é o que nós temos que define a nossa felicidade. Sabe, irmãos? Alguns correm tanto atrás do dinheiro, que eu declaro em 2020, que você vai abandonar um pouco de correr atrás do dinheiro. Porque o dinheiro vai vir até você. Porque Ele é a fonte, Cristo é a fonte. Faça uma retrospectiva. Quanto tempo você correu tanto atrás do dinheiro e perdeu o crescimento dos seus filhos? Quanto tempo você correu tanto atrás do dinheiro e perdeu o contato com a sua esposa? Ou com o seu esposo? E aí quando você olha para trás, você fala assim, pô, eu corri tanto atrás do dinheiro e o dinheiro nunca veio. Porque esse é um método maligno de escravizar você no dinheiro. O dinheiro vai vir em você quando você não sentir mais fome dele. Quando você não se sentir mais dominado por ele. Quando ele não tiver nenhuma importância para você. É lógico que você não vai ser um esbanjador, sair gastando que nem doido, porque o Senhor vai te dar sabedoria esse ano também para não ser esbanjador. Porque em muitos lugares que você está, você precisa saber se é trevas, se é prova ou se é negligência. Porque muitas das dificuldades que nós passamos não é prova, não é treva, é negligência. É falta de governo. Aí eu vi um sapato novo, eu gostei, vou comprar, nem vai usar. Está com 322 pares no armário e compra mais um. Irmão, quanto você vai ganhar de dinheiro lá? Ah, não quero vender, doa então. Você vai ver. Para que tanta coisa? Governo das emoções, governo da alma. Eita! Por isso que é bom pregar assim, ó, sem nada escrito. Vamos voltar aqui para o escrito, senão nós vamos embora. Irmãos, à medida que nós ordenarmos a nossa casa, de estabelecermos casas ordenadas, nós vamos produzir igrejas transformadas. O que é uma igreja transformada? Não é trocar a cor do templo, não. Não é mudar os louvores, não. Não é mudar a roupa nossa. Igreja transformada é aquela que a casa é ordenada. Vem de casa. Vem de casa. Ah, meu Deus. Seus pensamentos serão governados por Cristo. Ansiedade, eu declaro fim à ansiedade. Eu declaro fim ao temor. Eu estou com medo, declaro fim. Eu também tenho medo, irmãos. Quando eu venho o medo de mim, sabe o que eu faço? Já sei de onde que vem. Repreendo. No amor não há medo. Nós não somos escravos do medo. Nós viveremos o melhor tempo de Deus para a nossa vida. Desfrutaremos do melhor de Deus para a nossa vida. E nós vamos começar isso através da renovação da mente. Nós vamos viver uma época de rompimento financeiro, irmãos. E esse rompimento vai nos levar a ser mordomo de Cristo. Vai nos levar a ser administradores corretos. Vamos ser generosos. Viver em níveis de lealdade extremamente altos. Eu fiz questão que o presbitério ficasse próximo aqui. Falei para eles, quero a mesa próxima de mim. Níveis de lealdade extremamente altos. Extremamente altos. Leais protegem as costas. Sabe, querido, porque os amalequitas, que eram os maiores inimigos de Israel, eles adoravam pegar os que estavam para trás. Eles atacavam pelas costas. Os amalequitas, eles são covardes, só atacam pelas costas. E uma casa, um presbitério saudável, uma casa saudável, filhos saudáveis que protegem as costas, elas avançam. Chegou uma hora que Josué olhava para trás, ué, o que está acontecendo com o povo? Quem está ficando para trás cansado, está morrendo? Aí ele falou assim, opa, vamos para trás, vamos colocar uns homens bons lá na retaguarda para proteger as costas. E como que nós vamos andar? Vem aqui, Odair.
E como que nós vamos andar para os amalequitas não atacar? Porque, irmãos, não fique para trás. Saia desse sentimento de rejeição. Aqui é uma casa paterna, você pode desfrutar de tudo. O sentimento de rejeição te leva a ficar para trás, que são os cansados. Aí o exército avançava e ficava para trás. Vinham os amalequitas, vira de costa. Vinham os amalequitas e matava pelas costas. Quando o povo enxergou isso, colocou valentes andando assim, ó. Andando. Protegendo as costas. E eu declaro um tempo onde essa casa, os filhos, os irmãos, o presbitério, a liderança, protegerá as costas uns dos outros. Quando alguém estiver cansado, um valente vai estar protegendo. E eles andavam de costas, porque quando viam os amalequitas, eles matavam os amalequitas. Mas você precisa caminhar, querido. Mesmo que lento, mas você precisa caminhar. Para que nós possamos proteger as suas costas, você precisa caminhar. Para que nós possamos proteger a sua costa, você precisa estar em mesa. Você precisa entregar o coração. Pastor, mas o senhor não é um homem de Deus, Deus vai revelar para você. Não, Deus não vai revelar para mim. Porque se trata de Deus tratar com o seu orgulho. De você abrir e entregar. Mudou-se o tempo, irmãos. Deus pode revelar para mim uma pessoa que está lá fora, nas drogas, uma pessoa que está precisando de Cristo lá fora, e o Senhor usar o dom da revelação para a gente ganhar ela para Cristo. Mas quem já entendeu o reino, se trata de descer e entregar o orgulho. Um dia uma pessoa falou para mim: pastor, estou passando necessidade, ninguém me ajuda. Eu falei: irmãos, e eu tenho bola de cristal para saber que a senhora está passando necessidade? Ah, mas o senhor é um homem de Deus. Eu sou homem de Deus, mas não sou mãe de Ná. Eu sou um homem de Deus e sou filho de Deus, sim, mas o orgulho está em você. Abre a boca, porque numa família não há para passar necessidade. Numa família é um tempo de rompimento disso, irmão. Nem em família nós não podemos passar necessidade. E o presbitério aqui sabe, ó. Quantas das vezes eu já recorri a eles, a ajuda deles, eles sabem. Estou precisando disso. Estou precisando disso. E nenhum deles negou. E ao contrário, quando algum deles senta na mesa: pastor, estamos precisando disso, vamos juntar, vamos reunir. Bati meu carro, pega meu carro. Aqui é assim, irmãos, não tem essa, não tem o que é nosso. O Max teve um ano aí que não sei o que aconteceu com ele, batia o carro todo mês. Mas não faltava carro para ele andar, certo, Max? Por quê, Max? Porque somos uma família, vivemos o reino de Deus. Vivemos o reino de Deus, a família. Caminhamos. E sabe de uma coisa? Que eu tenho esperança no Senhor. O Senhor vai abençoar muito essa casa. O Senhor vai colocar muitos recursos na mão dessas pessoas, de vocês. Porque vocês têm um coração voltado ao reino. Nós não vamos ter necessidade, irmãos. Mas nós precisamos ser alinhados. Ah, pastor, eu estou aqui na MEG e ninguém me dá oportunidade para fazer nada. Mas aqui não é a questão de fazer nada, é você que pega e faz, irmãos. Aqui é uma casa paterna, a geladeira está ali, você vai lá e pega. Tem um presbitério, tem o diaconato, você pode fazer parte. Tem o infantil, você pode fazer parte do infantil. Tem a adoração, você pode fazer parte. Tudo você pode fazer parte. Tem a dança, você pode fazer parte. Tem o serviço, você pode fazer parte. Tudo você pode. O que nós só pedimos? O teu coração, mas nada. Porque nós não queremos que você faça por fazer. Porque se a gente dá um serviço para um doente fazer, nós vamos matá-lo. Por isso nós falamos de academia. Os lesionados precisam ser tratados. Mas como que você vai ser tratado? Abrindo o teu coração. Se você está com dor no ombro e vai para a academia treinar e não fala para o mestre, ele vai dar uma série de exercícios para você que vai estourar mais ainda o teu ombro. Então a paternidade te leva a um lugar de cura. Se você foi ferido numa outra denominação na área do louvor, toda vez que nós colocarmos você para fazer o louvor, a hora que algo acontecer da nossa humanidade, se levantar e ressaltar, você vai lembrar aquela ferida que você tinha, que não foi curada, e começa a sangrar e sangrar e sangrar, e você não é curado. Então nós queremos te curar, porque nós não somos deuses. O Senhor me fala para mim ser homem,
E há espiritualidade na minha humanidade. Agora, quando nós estamos em Cristo, eu não vou me escandalizar pela humanidade do meu irmão, porque eu conheço ele em Cristo, eu sei quem é ele, então o gênio dele, a forma dele falar, o jeito dele fazer não me afeta. Numa casa paterna, eu que avanço, eu que rompo. Irmãos, está tudo aí, você pode fazer parte de tudo. Como é que faz? Entrega o coração. Vamos conhecer você com mais precisão. Vamos conhecer você com mais propriedade, para podermos receber de Deus um direcionamento para curar a sua vida. E aí você vai fazer com tanta precisão no reino, que não vai ser um mecânico fazendo, irmãos. A pior coisa é ser um mecânico fazendo. Eu falo aqui, os meninos do louvor, sabe, eu falo muito com eles. Eles ensaiam bastante, e é importante ensaiar, porque tem que fazer com perfeição. Mas eu falo para eles, não sejam mecânicos. Não sejam mecânicos. Vocês precisam desfrutar da vida de Deus e impartir a vida de Deus sobre a casa. Não sejam mecânicos. E eu declaro isso dessa década, dessa virada de ano, irmãos, que nós vamos romper. A cidade de São José dos Campos precisa de você. Mas soldado ferido não pode lutar. Soldado ferido tem que ser curado. E eu vou falar para você, tem um bálsamo bom aqui nessa casa. Tem uma unção poderosa aqui nessa casa. Tem uma casa que intercede. Você pode ser ativado no profético. Tem a Academia dos Valentes, domingo, todo domingo, 9 horas da manhã. Você pode ser ativado no serviço, tem o evangelismo, tem as crianças, tem o futebol. Monjar está precisando de gente lá para ajudar ele lá todos os dias no futebol. Você pode fazer tudo, irmão. Ajudar lá, irmão Jairo. Sair para essa cidade granjeando recursos para que o futebol avance. Tem a condução, você pode ser motorista de busão, para aliviar o pastor Paulo, que trabalha o dia inteiro com o volante, depois tem que pegar volante para vir para o culto ainda. Você pode ser motorista de van, de busão. Você pode ajudar a gente a cuidar de pessoas nos hospitais. E eu declaro, Elias, que nós vamos formar um monte de músico novo dessa molecada aí em 2020. Vamos pegar esses jovens aí e vamos ensinar eles. É um tempo de transferir o desenho. É um tempo de avançar. É um tempo de sair, irmão, daquele pensamento. Não, é assim mesmo. Irmãos, não. O Senhor tem nos dado a cidade e nós vamos avançar. Pastor, mas o senhor é doido, precisa de recurso. Até hoje precisou de recurso e a gente sempre fez sem ele. Então, se precisar de mais, eu sei que ele vai mandar, irmãos. Depois você pede para o Max mostrar para você ali os cálculos. Ele mostra ali os cálculos ali. A gente dá risada quando a gente senta para assinar o fechamento do caixa. Pergunta para ele ali. É inexplicável o que Deus faz nesse lugar. E sabe que o lugar que nós estamos entrando? De saber que quanto mais a gente pôr o pé, mais o Senhor estica o chão para nós. Só precisamos ser ousados, Ser ousados. Porque não se trata de mim, irmão, se trata dos nossos filhos. Não se trata, fala assim, não se trata de mim. Se trata dos nossos filhos. Quem tem mais de 40 aí, querido, saiba que agora você precisa estabelecer para o seu filho. Ah, então eu vou ficar de lado. Não, o filho faz o que vê o pai fazendo. Só que agora você não está fazendo para você. Você consegue compreender isso ou não? Irmão, e isso é real. Eu conversava com o Edson hoje, e eu vou encerrar aqui agora, irmãos. O Edson contando um conhecido dele, que o pai batia na esposa, e arrebentava a esposa, e agora o filho casou faz alguns anos, um cara novo, e agora o menino está arrebentando a esposa também.
E o Edson falou, pai, como que esse negócio de impartição é forte? Sim, filho, o que o filho vê o pai fazendo, vai fazer. Agora imagine você com uma casa ordenada, seu filho vendo isso, querido. Que sociedade nós vamos ter na próxima geração, querido? Nós vamos mudar o mundo sim, irmãos. Transformando pela renovação da mente. Querido, e eu profetizo sobre a sua vida. Não é porque o seu casamento não deu certo que o do seu filho não vai dar. Nós vamos quebrar isso. Porque geralmente filhos que vêm de casamento, de pais que são separados, os filhos quando enfrentam um problema no casamento, a primeira coisa que eles pensam é querer fazer igual o pai. Não, você vai quebrar isso, vai declarar sobre os seus filhos assim, não, o meu pode não ter dado certo, mas os meus filhos viverão os melhores dias, porque eles são preparados para vencer. E eu gostaria que você ficasse de pé para nós celebrarmos, irmão. Porque depois tem um jantar aí, e os irmãos vão preparar o jantar agora enquanto nós estamos celebrando. E depois, quando der 5 para meia-noite, nós vamos lá para fora, ali em frente ali daquela calçada, em frente da igreja, todos nós vamos fazer uma contagem regressiva aqui, e nós vamos celebrar os fogos. Pastor, o que é esse negócio de fogo agora? Irmão, eu era fogo quando eu era pentecostal, e agora eu continuo mais pentecostal ainda, que eu sou até fogo lá fora também. Mas o Senhor falou que era para celebrar. Um ano que nós passamos de tanta pressão, nós vamos celebrar pelo que o Senhor está produzindo em nós a partir de Cristo em 2020. Eu continuo pentecostal, irmão, eu sou pentecostal. Eu sou tradicional. Na verdade, sabe o que eu sou? Eu sou integral. Porque Deus não é dividido em pentecostal e tradicional. Deus é inteiro, Ele é integral. E nós somos filhos dEle. Desfrutamos de tudo. Nós desfrutamos de tudo. Então, irmão, nós vamos ali fora. Nós vamos contar. E vamos, na hora que tiver os fogos, nós vamos celebrar. Depois nós vamos voltar para cá. Vamos fazer um ato profético, tomar a ceia. E depois disso nós vamos embora. Porque é a virada de década, irmão. O mundo vai varar a noite aí. Nós vamos até algumas horas também. Esse ano, o culto da virada começou às 8h30. Até os irmãos estranham que essa igreja começou às 8h30. Porque é pouco, irmão. Eu acho que nós devíamos ter começado às 7h30 mesmo. Entendeu? Porque tem muita coisa para o Senhor fazer através de nós. Então eu já começo agora gerando em nós um espírito de celebração, de alegria, onde nós celebramos. Então eleva a sua voz, tudo que foi ministrado aqui você receba, produza em você, querido, celebração. Produza em você celebração. Vestido em majestade, mais poder.